O diabo talvez seja o arcano mais amedrontador do tarô de Marcélia e uma das personagens mais antigas do imaginário humano. Essa figura arquetípica, cuja linhagem, direta e indireta, remonta à mais alta antiguidade, quando costumava aparecer como um demônio bestial, mais poderoso e menos humano do que a figura estampada no tarô. Como Sete, deus egípcio do mal, não raro assumia a forma de uma cobra ou de um crocodilo. Talvez daí venha a versão descrita por Moisés do diabo tentando Eva no jardim do Éden. O nosso diabo pode ser herdado também atributos de Tiamat, deusa babilônica do caos, que assumia a forma de um pássaro armado de chifres e garras. A carta, um típico diabo medieval, meio humano e meio bestial. Possui chifres e asas de morcego. Os olhos vesgos, olhando a língua estendida para fora da boca, ou talvez para o próprio umbigo, que também é uma boca com a língua para fora, no rosto em sua barriga. A genitália assemelha-se a essas línguas e reforça sua relação com o verbo, com a palavra, com a lábia. O bastão com fogo também faz referência à inteligência, ao conhecimento. Os dois diabinhos, ao pé da personagem central, estão alegres, aparentemente, embora presos pelo pescoço. Estão com as mãos para trás, de forma que não sabemos se estão amarradas. Não sabemos se podem se livrar daquela entidade. Foi só depois de aparecer em nossa cultura judeu-cristã que Satanás principiou a adotar características mais humanas e a agir de maneira que nós, humanos, podíamos compreender mais prontamente. A endemonização, ato de tornar algo demoníaco, vem sendo utilizada pelo ser humano como uma forma de tornar o diferente em algo deplorável, o próprio diabo. Esse arcano pode simbolizar a maneira de como construímos narrativas ou criamos conceitos que podem desmerecer o outro e justificar nossa possível opressão deste outro. Os colonizadores europeus fizeram isso para justificar a escravidão nas Américas. A eugenia pode ser uma forma negativa de manifestação desse arcano, a imposição de uma ideia, um conceito, a fim de reduzir aquilo que é diferente. O nazismo é um bom exemplo de manifestação negativa desse arcano, na medida que torna tudo que não é ariano em algo desqualificado, bem como todo pensamento produzido por este. Não raro, governos usam de conceitos religiosos para menosprezar a ciência ou para ridicularizar ideias mais livres sobre a condição humana. Ele simboliza, de alguma forma, um mestre da Terra, que tem pleno conhecimento das questões da matéria, mas pode, por outro lado, simbolizar o uso do conhecimento para proporcionar a alienação e as diferenças sociais. Como a educação ainda é um privilégio de muito pouca gente em nosso país, uma quantidade gigantesca de brasileiros permanece à margem do domínio de uma norma culta. Assim, da mesma forma como existem milhões de brasileiros sem terra, sem escola, sem teto, sem trabalho, sem saúde, também existem milhões de brasileiros sem língua. Afinal, se formos acreditar no mito da língua única, existem milhões de pessoas neste país que não têm acesso a essa língua, que é a norma literária, culta, empregada pelos escritores e jornalistas, pelas instituições oficiais, pelos órgãos do poder. São os sem língua. É claro que eles também falam português, uma variedade de português não padrão, com sua gramática particular, que, no entanto, não é reconhecida como válida, que é desprestigiada, ridicularizada, alvo de chacota e de escárnio por parte dos falantes do português padrão, ou mesmo daqueles que, não falando o português padrão, o tomam como referência ideal. Por isso, podemos chamá-los de sem língua.
O que muitos estudos empreendidos por diversos pesquisadores têm mostrado é que os falantes das variedades linguísticas desprestigiadas têm sérias dificuldades em compreender as mensagens enviadas para eles pelo poder público, que se serve exclusivamente da língua padrão. Como diz Maurício Guinerri em seu livro Linguagem, Escrita e Poder, a Constituição afirma que todos os indivíduos são iguais perante a lei, mas essa mesma lei é redigida numa língua que só uma parcela pequena de brasileiros consegue entender. A discriminação social começa, portanto, já no texto da Constituição. É claro que Guinerri não está querendo dizer que a Constituição deveria ser escrita em língua não padrão, mas sim que todos os brasileiros a que ela se refere deveriam ter acesso mais amplo e democrático a essa espécie de língua oficial que, restringindo seu caráter veicular a uma parte da população, exclui necessariamente uma outra, talvez maior.